Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai entender o que é JSON, tá? E se você tá achando um vídeo muito básico, saiba que eu tô fazendo esse vídeo como um puxão de orelha pra mim e talvez pra muitas outras pessoas que podem achar que todo mundo sabe tudo. E realmente não é assim que acontece. Inclusive hoje um aluno me puxou a orelha porque eu fiz uma aula de uma API falando que o retorno, sempre falando que o retorno ia ser JSON e falando de JSON. O aluno simplesmente questionou o que é JSON. Então nem todo mundo sabe tudo. Então, pra gente começar com isso aqui, vamos entender então o que é JSON, né? O JSON é basicamente uma estrutura de dados que foi criada para que você transporte ou salve dados, tá? No caso. E daí, essa estrutura de dados, ela é super simples, muito mais simples do que a estrutura de dados que você já tem na sua linguagem, tá? Então ela vai ser muito similar ao objeto que a gente tem no JavaScript, se você utiliza JavaScript, ou se você utiliza Python, eu já deixei aqui pra gente ver, muito similar ao dicionário do Python. E eu diria que ela é mais similar ao dicionário do Python, na maneira que ela é escrita, apesar dela ter no nome JavaScript, porque JSON significa JavaScript Object Notation, tem nada a ver com JavaScript em si, pode ser usado em qualquer outra linguagem, mas eu acho que ela parece, assim, em termos de olhar, você vai ver aqui, que ela parece mais com o dicionário do Python do que com o objeto do JavaScript. Mas vamos entender aqui como é que é essa estrutura de dados e como é que ela funciona. Inclusive, já tem um JSON aqui porque eu configurei um projeto aqui JavaScript e também configurei Python aqui, mas o package.json é justamente um arquivinho que a gente vai ver aqui agora. Mas vamos esquecer isso aqui não tem nada a ver com o que eu tô te falando, apesar de ser JSON também. Eu vou criar um arquivo aqui, ó, de exemplo, no caso aqui. E aí a gente vai entender melhor o que é esse JSON. Como eu te falei, o JSON ele foi criado, e aí só para complementar aqui o que eu tô te falando, o arquivo, se você for criar um arquivo JSON, geralmente é interessante que você coloque a extensão .json, beleza? Porque aí o editor que você estiver utilizando ou onde você estiver carregando esse arquivo entende que isso é um arquivo JSON e que dentro dele tem dados que tem essa estrutura do JSON, beleza? Mas começando aqui, o JSON ele parece muito com um objeto JavaScript, só que ele não é só isso, tá? Então é super importante que você saiba que o JSON ele foi criado para você salvar ou transportar dados. E esses dados, contando que eles estejam no formato correto, não importa se você tem aqui dentro um array, um objeto, uma string, um número e assim por diante, beleza? Só pra gente entender, no JSON eu posso ter, se eu não me engano, são acho que 5 tipos de dados, a gente já vai conferir agora. Eu poderia ter aqui um boolean, que o boolean pode ser true ou false. Eu posso ter um number no JavaScript, que é 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu só ir salvando aqui, ó. True, por exemplo, é um boolean. Eu poderia ter um número qualquer, pode ser tanto um número de ponto flutuante quanto um número normal inteiro. E aí o número de ponto flutuante ficaria assim, mas aqui não tem distinção, qualquer tipo de número. Eu posso ter null, que é um tipo de dado também, ou seja, um tipo de dado que significa um false, nada, no caso, nulo. Eu posso ter uma string aqui, que é um texto. Eu posso ter também dentro do JSON um array, que é um pacote de valores, um grupo de valores, no caso. Então, um array, ele é representado por chaves. E eu posso ter também um objeto aqui dentro, que seria alguma coisa que tem mais de um valor, tá? No caso. Então, por exemplo, uma pessoa teria nome, sobrenome, idade e qualquer outra coisa que você quiser colocar. Então, eu teria esse tipo de dados. Então, não foram 5, foram 6 aqui, tá? E a gente ainda tem variações do JSON, tá? Então, você tem um JSON melhorado. Aqui no Visual Studio Code, você tem JSON com comentários. Enfim, tem outras coisas que eles adicionam ainda em cima do JSON. Mas isso aqui é o basicão que a gente precisa, tá? E aí, como eu estava te falando antes, eu posso ter JSONs com um dado só. Então, isso aqui, ó,
true é um JSON válido, tá? No caso, se eu tivesse aqui um número, 1 é um JSON válido. Se eu tivesse uma string com, sei lá, Luiz Otávio, é um JSON válido também, tá? Então eu posso ter qualquer coisa aqui. A gente fala objeto, parece que o JSON só pode ter objetos, e não. Você pode ter um valor só se você quiser. Só que é muito comum você receber de alguma API um JSON que tem um valor, que tem um pacote de valores, né? Que seria um array, várias coisas. Ou então você pode receber também um JSON que tem um objeto dentro dele. Então, às vezes você vai buscar um usuário na API. O que vai ser retornado para você vai ser um objeto que vai ter dentro desse objeto várias coisas, tá? Então é muito comum que você tenha lá um array que venha várias pessoas, por exemplo, e as pessoas vão ter lá, sei lá, nome, vou colocar name aqui, por exemplo, name igual a, sei lá, Luiz, e poderia ter colocado first name, last name igual a Miranda. Ah, e uma outra coisa interessante. Quando você trata esses valores dessa maneira, que é essa maneira de objetos aqui, ou quando você vai ter mais de uma coisa dentro do JSON, você vai ter um par de chave e valor, beleza? Então a chave é isso que está azul aqui no meu Visual Studio Code e o valor é o que está depois dos dois pontos. Então, o que isso aqui significa? Deixa eu criar vários aqui só para você entender. Isso aqui que eu criei foi um array que tem um objeto aqui dentro. Agora eu vou colocar vários, né, no caso. Deixa eu só pegar aqui de novo que eu perdi. Vou colocar 1, 2 e 3. Então, aqui dentro a gente tem 3 valores aqui dentro que seriam, entre aspas, pessoas, né? Eu poderia ter outro nome aqui, sei lá, Maria aqui na outra aqui, Helena. E aqui o sobrenome das pessoas também poderiam ser diferentes. Moreira, que eu queria colocar. E aqui, sei lá, Vieira. E aqui eu queria colocar era Helena. Deixa eu colocar aqui. Helena. Pronto. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho um array, no caso, e esse array tem objetos dentro dele. Então, aqui no caso, eu tenho um objeto e dentro desse objeto eu tenho pares de chave e valor. Então, nos pares de chave e valor do JSON, eu tenho, por obrigatoriedade, por isso que eu falei que eu achava ele mais parecido com o dicionário do Python do que com o objeto do JavaScript. Por obrigatoriedade, você tem que colocar na chave aspas duplas, tá? E no valor também, se for uma string, mas o valor poderia, como eu te falei, ser um number. Então eu podia ter age aqui no caso, e aí eu tenho que colocar aspas duplas na chave. Poderia ter age, que seria um number, sei lá. Poderia ter também outros objetos aqui dentro. Então é basicamente isso aqui que é um JSON, tá? E aí tem variações, né? Eu poderia ter, como eu te falei, eu poderia começar com um array e ter várias coisas dentro desse array. Eu poderia começar com objeto também. Por exemplo, eu não te mostrei esse exemplo, mas a gente pode fazer aqui. Eu poderia começar com um objeto e aí dentro desse objeto ter várias coisas. E aí também nada impede que dentro desse objeto eu tenha também uma chave que tem um array dentro dessa chave. E aí ficaria assim mais ou menos, ó. Aqui eu colocaria, sei lá, vou colocar endereços. Então, endereços ou addresses, né? Aqui em addresses eu teria um array e dentro desse array eu poderia ter outro objeto e eu posso ir alinhando coisas o tanto que eu quiser, tá? Inclusive é muito comum isso. Colocar o endereço ali, sei lá, street, eu acho que não é assim que é chamado lá, né? Mas vamos colocar, sei lá, line 1, eu acho que é comum a gente colocar isso, linha 1 e linha 2. Sei lá, Avenida Brasil. E eu colocar, sei lá, um outro endereço com Avenida Amapá. Pronto.
Não sei de onde surgiram essas informações, da minha cabeça, de algum lugar, mas só para você entender que eu poderia ficar alinhando coisas até onde eu quiser, tá? É super comum que você faça isso. E aí a regrinha aqui é somente essa. Nas chaves aqui você precisa obrigatoriamente colocar aspas duplas. Se você for utilizar uma string, o valor também vai ter que ser uma aspa dupla. No caso dos valores que você for utilizar como boolean, no caso, ou number, ou outro array, ou outro objeto, aí no valor não vai ter aspas duplas aqui, só no caso de string. Beleza? É basicamente isso aqui, um JSON. Agora, para que eu vou usar isso na minha vida? Por que eu iria querer aprender isso aqui e saber o que isso faz? Na verdade, não tem muito o que aprender não, tá? Alguns segundos, uma olhada ou outra ali que você der no JSON, você já não erra mais. Mas você vai utilizar isso muito para receber respostas. Por exemplo, eu deixei aberto aqui, ó, um negócio aqui e eu já instalei aqui, mas se você quiser fazer junto, você pode, que é o seguinte, eu vou fazer duas coisas, tá? Eu vou fazer código tanto em JavaScript quanto em Python. Então, se você sabe JavaScript, use esse lado aqui. Se você sabe Python, use o lado do Python. Se você quiser seguir os dois, sinta-se à vontade, melhor ainda, tá? Então, aqui o que eu fiz? Eu instalei o crossfetch, tá? Então, npm i crossfetch. Para quê? Para que eu possa utilizar o fetch aqui no Node, porque eu não quero ter que abrir o browser para isso aqui. Então, aqui eu preciso fazer o import do polyfill, só que eu não quero configurar nem mexer em nada, então eu vou utilizar CommonJS para fazer require crossfetch /polyfill. Pronto. Então, importado isso aqui, agora isso quer dizer que eu posso fazer fetch aqui dentro. Então, eu posso fazer fetch no Node mesmo e passar o endereço. Se você já viu isso aqui, ó, jsonplaceholder.typecode.com/posts, ou tem várias outras coisas aqui, mas eu vou utilizar posts. Isso aqui é uma API fake, tá? Então vão vir dados de posts aqui via JSON. E aí só pra gente entender isso aqui, como que a gente faz, como que a gente salvaria isso no arquivo JSON, enfim, qualquer coisa que a gente quiser fazer aqui. Mas vamos primeiro pegar os dados aqui. Então aqui, ó, eu vou receber uma resposta, no caso da Fetch API, e isso aqui não é a Fetch API, mas vamos fingir que é. E nessa resposta, eu preciso converter ela para JSON aqui. Então, eu preciso fazer response.json, que me retorna uma promise também. Então, JSON. E nessa conversão me retorna uma promise também. E agora que eu vou pegar o valor do JSON. Então, aqui eu pegaria mais um them, e eu pegaria o JSON em si, e aí eu faria o que eu quisesse com esse JSON. Então eu vou só colocar um corpo aqui nesse them, para eu colocar o console log no JSON, para você ver o que a gente tem aqui. Então aqui, se você já utilizou alguma coisa assim, você vai perceber que isso aqui é um objeto JavaScript. Na verdade nem é um objeto, isso aqui é um array JavaScript. Deixa eu te mostrar aqui em cima que isso é... Nossa, tem muito dado aqui. Eu devia ter limitado, né? Mas agora já foi. Lá no começo, a gente vai perceber que ele começa com os colchetes. Ou seja, isso é um array que tem vários objetos dentro dele. E aí, se você observar dentro desse objeto, cada um desses objetos vai vir um user ID, no caso, que isso é um post, né? Então vai ter o user ID, que seria, entre aspas, o usuário. Isso é fake, mas seria o usuário que criou. Eu teria o ID do post, o title e o body, que seria o corpo do post. Beleza? E todos os outros posts vão ter exatamente a mesma coisa aqui, só que tem muito post aqui, né? E aí, por que eu iria querer saber JSON se eu posso já pegar isso e já converter isso aqui para um objeto, que é o que a gente fez aqui, e já utilizar os valores, né? Pode ser que você queira salvar isso aqui em alguma coisa. Suponha lá que eu queira salvar isso aqui num arquivo JSON aqui, por algum motivo, ou vice-versa. Pode ser que eu queira importar um arquivo JSON para dentro do meu programa, né? No caso. Como é que ficaria isso aqui? Para a gente salvar, a gente poderia, se a gente quisesse, utilizar o seguinte. A gente poderia utilizar
fs aqui do Node aqui, que é o mais simples, né? Então, const fs igual a require fs. E aí a gente faz o que a gente quiser aqui com esse fs. Uma coisa comum que eu gosto de fazer, aqui a gente nem precisaria, mas só aqui como dica, é o seguinte: eu gosto de pegar, sempre que eu vou salvar alguma coisa, eu gosto de utilizar o path também. Como eu tô te falando aqui, a gente não precisaria, porque a gente já tá na raiz aqui, mas eu gosto de utilizar o path para eu formar os caminhos, tá? Então ficaria mais ou menos assim. Suponha lá que eu queira aqui, a gente vai utilizar ele sim. Aqui eu queira formar um caminho onde eu vou salvar esse JSON. Então, suponha lá que eu queira salvar num arquivo. Eu vou chamar de JavaScript, porque eu vou ter um Python também. .json. Eu faria assim, ó. Vou criar aqui um save_to, por exemplo, uma variável. Essa variável vai ter o nosso path. Ela vai utilizar, aliás, o nosso path. E nesse path eu tenho um resolve aqui, beleza? Nesse resolve eu vou passar aqui dentro o seguinte. Eu vou passar o caminho que eu tô. Qual que é o caminho que eu tô? Aqui no Node, cada módulo vai te dar aqui um journey, tá? E também tem um file name aqui. Então aqui é o local que eu tô. Por que eu gosto de utilizar isso aqui? Por conta do seguinte, às vezes se eu tiver numa pasta interna do programa, eu posso utilizar dois pontos, e aí ele vai subir uma pasta e ele já vai formar esse caminho completo para mim, tá? Por isso que eu gosto de usar isso aqui. Mas aqui, como eu te falei, a gente nem precisaria disso. Então aqui, eu vou salvar no arquivo javascript.json. Beleza? Então isso aqui é basicamente um caminho. Deixa eu só te mostrar, só para você ver aqui. Save_to. Para não ficar dúvida, ó. Isso aqui é um caminho completo. Eita! Tá muito longe. Vamos lá. Agora já começou, vamos lá. Ó, esse caminho... Não, onde que apareceu aqui? É esse caminho aqui, ó, tá? Então é isso aqui, ó. Users, Luiz Otávio, Desktop, Project, Arquivo, JavaScript.json. Ele cria o caminho completo para mim, tá? Que eu acho bem interessante. E aí, o que eu vou fazer? Agora eu quero salvar aqueles dados lá num JSON. Mas como que eu vou fazer isso? Porque isso aqui, esse JSON aqui, já é convertido em um objeto JavaScript. Eu tenho que converter isso para string, para que eu salve isso num arquivo. E aí o arquivo consiga entender que isso é um texto normal e exiba lá esse objeto. Para isso, eu vou utilizar o fs lá. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. fs.writefile. E aí, eu vou utilizar o writeFileSync aqui no caso. E esse writeFileSync, ele vai ser o seguinte, ó. Se você olhar, ele recebe um caminho ou alguma coisa similar ao caminho, path-like aqui, mas ou um caminho e os dados. E aí vem mais informações que você pode passar aqui. Então, o que eu vou passar? Eu vou passar o meu caminho save_to lá, que eu salvei, e vou passar o segundo objeto, que seria o meu JSON, tá? No caso. Só que, só para você entender, eu preciso converter isso numa string. E o JavaScript já tem uma API que chama JSON aqui dentro. E essa JSON tem dois métodos. Stringify vai converter o JSON em string, e tem o parse, que vai converter de string para um objeto de volta, tá? Então, um converte de objeto para string e o outro faz o processo inverso. Então, vamos lá, stringify, eu vou passar aqui o meu JSON. Só que eu não vou passar, eu posso passar assim, depois eu te mostro como ajeitar isso aqui. Mas se a gente executasse isso aqui, a gente iria estar criando aqui, iria ter criado aqui no caso, como eu fiz aqui, um arquivo javascript.json, e se você observar esse arquivo, assim, não é compreensível para a gente conseguir ler esses dados, né? Então é justamente disso aqui que eu estava falando. Aqui no JSON Stringify tem um segundo parâmetro aqui que seria não é o segundo, tá? Então isso aqui é nulo, vou deixar como nulo aqui. O terceiro parâmetro aqui, ele é um space lá, ó, tá vendo? Então esse space eu vou colocar 2, ou seja, ele vai utilizar 2 espaços para fazer o espaçamento desse JSON.
Então ele vai ter que agora formatar esse JSON para mim. Então se eu fizer isso aqui, executar e abrir novamente o meu JSON, você vai ver que agora sim eu conseguiria ler ele aqui, tá vendo? Então tá lá o nosso JSON, um arquivo JSON aqui. Aí beleza, agora imagina lá que eu queira fazer o outro processo, como eu te falei, inverso. Eu quero carregar agora esses dados para dentro do meu programa. Como é que isso ficaria? Ficaria assim, ó. E na verdade agora esse objeto de pessoa aqui que eu tinha criado para fazer isso aqui vai ficar obsoleto, porque eu nem vou precisar dele aqui. Mas não tem problema. Agora eu quero trazer aquele JSON para dentro aqui do meu programa. Como é que fica? Na verdade, no JavaScript você pode importar um arquivo JSON diretamente, tá? Então eu vou comentar tudo aqui, ó. E eu posso fazer simplesmente assim, ó, const JSON ou arquivo JSON, ou qualquer nome que você quiser dar. Como eu estou utilizando CommonJS, require, mas poderia ser import export também, tranquilo, tá? Require, ponto, barra, e aí você vê que ele lista aqui tudo que eu tenho aqui dentro. O que eu preciso aqui no caso é esse arquivo.json. Então aqui, ó, esse arquivo.json, eu posso usar agora ele como um objeto normal. Então console log, só para você ver que coisa interessante, ele já vai até entender, se eu falar um JSON ponto, ele já vai até saber que aquilo lá é um array e que eu poderia fazer alguma coisa com ele. Por exemplo, eu poderia simplesmente fazer um for each nele aqui, JSON no caso aqui, ponto for each. E a gente pegaria lá, o que a gente tem lá é post, né? Então vamos lá, ó, a gente pegaria post por post e dentro desse post aqui, dentro disso aqui eu pegaria, sei lá, o title, tá? Então, ó, post.title, tá lá. Então, se eu executar, eu tenho aqui todos os titles todos os posts que tem lá. Eu acho que são 100 posts, ou não sei se são 100 ou 5.000, alguma coisa assim, acho que, mas são muitos posts aqui, beleza? Então é basicamente para isso que a gente utiliza. A gente utiliza ou para salvar ou para transportar dados aqui. Maravilha? Uma outra coisa, então, vamos partir lá para o Python para a gente entender como é que funciona isso lá. Uma outra coisa que a gente pode fazer é trabalhar aqui com Python. Python aqui eu vou trabalhar com esse dicionário aqui, até para você ver melhor. E aí eu falei para você que eu achava que mais parecido com o dicionário Python do que com objeto JavaScript, por conta que o dicionário Python também requer aspas na chave, tá? Então por isso que eu falei aquilo lá. Mas aqui, ó, no Python eu tenho o seguinte, imagina lá que eu queira fazer a mesma coisa que eu tinha feito anteriormente aqui, que seria salvar esse arquivo aqui desse jeito aqui. Se eu quisesse salvar esse dicionário num arquivo com JSON e depois ter a possibilidade de recuperar, eu poderia vir aqui e simplesmente falar o seguinte. Aqui eu vou precisar importar umas coisas, então já vamos lá no começo. Eu vou precisar importar o JSON, é óbvio, né? E o OS, para a gente criar um path ali no caso. Então import OS, beleza? Aí aqui no Python eu vou fazer o seguinte. No Python eu gosto de criar um base dir, assim como o Django faz, por exemplo, que é criar o arquivo, o caminho completo do arquivo onde que eu tô. Ficaria assim, os.path.dirname, e aí aqui eu passo o meu file, beleza? E aí eu tendo um base dir, eu vou criar também a minha variável save_to. A minha variável save_to, ela vai ter o caminho, que é o base dir, mais o nome do arquivo. Então, os.path.join, o meu base dir, mais o nome que eu quiser dar para o arquivo, que aqui eu vou colocar arquivo, traço, né, que eu coloquei, python.json, beleza? Aí agora eu quero salvar esse arquivo aqui, só que eu não tenho um negócio direto para eu salvar esse arquivo. Eu preciso abrir um arquivo em formato de criação e daí sim jogar os dados lá dentro. Para a gente fazer isso, a gente utiliza with open aqui no Python. E aí você passa lá o seu arquivo, que seria esse save_to aqui. E aí na segunda opção aqui, eu vou passar o modo que eu estou abrindo esse arquivo. É para leitura, é para escrita, é para adicionar mais coisas. Nesse caso,
W, que seria o write, tá? Para eu escrever nesse arquivo. Eu tenho aqui read, que seria R, eu tenho bytes também no caso, se eu não me engano. Mas aqui o que a gente tá interessado ou é ler, que é R, ou é W, que é escrever. A gente tem também o A, que seria o append mode no caso. E todos esses também recebem um mais, que seria para você ter a possibilidade de ler também desse arquivo, tá? Mas aqui pra gente ou é W, que é escrever no arquivo, ou é R, que é para ler do arquivo. E aí, como a gente quer escrever no arquivo, eu vou jogar ele aqui, ó, chamado de file, por exemplo. E aí, aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer um JSON, que é o módulo que a gente importou lá em cima, .dump. E aí, uma coisa importante, a gente tem dump e dump s. Esse dump s seria para fazer um dump de uma string. O que eu quero é fazer um dump num arquivo, tá? Então, por isso que eu vou utilizar dump. Mas eu vou te mostrar depois essa opção dump s aqui, que seria um dump numa string. Aqui no caso eu vou fazer o dump, e aí se você passar o mouse ou olhar na documentação lá, ó, você passa primeiro o objeto, que seria o seu dicionário lá, e agora o seu FP, que seria o seu arquivo aqui. Tem mais informações que você pode passar aqui, uma delas é indent. E aí eu já não vou escrever daquele jeito, tudo numa linha só, já vou colocar esse indent, que é a mesma coisa que a gente passou aqui no JavaScript, nessa opção aqui, tá? Que é para indentar lá o nosso arquivo. Então, vamos lá colocar o nosso pessoas, que chama esse dicionário aqui, tá? Ó, pessoas. Então, pessoas. Eu vou passar o meu file. E eu vou passar o meu indent igual a 2, tá? E aí eu vou executar isso aqui e pronto. Tá lá, se a gente observar aqui na nossa lateral aqui, a gente vai ter um arquivo Python, exatamente a mesma coisa do outro arquivo que a gente tinha, que seria esse JavaScript aqui. Só que aqui eu estou salvando esse dicionário que eu tinha deixado aqui, que eu tinha deixado no arquivo JavaScript também, mas acabou que a gente nem usou. Então eu estou salvando esse dicionário aqui, só que agora como JSON aqui, beleza? Uma outra coisa que você pode fazer, como eu te falei, é utilizar dump s, para você ver isso numa string. Deixa eu te mostrar aqui, ó, print, no caso. E aí eu quero fazer um dump de do JSON aqui dentro aqui mesmo do código. Só ver essa string, então dump. Ou então às vezes eu quero salvar numa base de dados, sei lá. Eu posso fazer um dump s no caso do meu pessoas, beleza? E isso vai ser a mesma coisa. Só que o dump está sendo feito aqui dentro do código mesmo, tá? Então é uma string que está saindo aqui. Se eu quisesse formatar ela, a mesma coisa, indent igual a 2, e aí você vai ver essa string, só que formatada agora aqui na tela. Beleza? Então essa é a diferença de o dump e o dump s. Eu também tenho load e load s, por exemplo. Suponha que eu não tenha isso aqui, eu não tenho nada disso aqui, ó, no caso. Então tirei e comentei isso aqui. Vou só copiar isso aqui, ó, porque eu quero isso aqui para eu reutilizar. E vou descomentar. Suponha que eu não tenha nada, eu quero agora carregar de fora para dentro esse JSON. Então, como é que eu carrego isso aqui de fora? Ó, eu tenho o meu path aqui no caso, e eu tenho o meu save to, que eu vou chamar de JSON file. Ou JSON file path, alguma coisa. JSON file. E aí, o que eu vou fazer? Eu preciso carregar esse arquivo aqui dentro. Como é que fica? Eu vou fazer um with open, mesma coisa. E aí eu vou carregar o meu JSON file, só que qual que é a diferença agora? A diferença é que eu quero carregar e eu quero ler dados, então vai ser R, não W mais. Pronto, as file, e aqui eu posso fazer um JSON. Vou jogar isso aqui eu não tenho const aqui, mas vou jogar isso aqui no pessoas, né, que chama. Pessoas igual a JSON, ponto. E aí aqui ao invés de dump, o dump é para você fazer um dump mesmo, né? Para você jogar para fora, né? Aqui o que a gente quer aqui agora é carregar, puxar para dentro. Então vai ser load, tá? Então esse load ele vai carregar um arquivo para mim. Então load, eu passo o meu file e eu já tenho acesso a minhas pessoas aqui no caso. Então print pessoas já sendo um dicionário, tá? Então isso é importante, ó.
Isso aqui já é, na verdade não é um dicionário, o que eu tenho aqui é um array mesmo, uma lista, tá? Então isso aqui já seria uma lista. Se eu fizesse aqui, por exemplo, ó, só para você ver, ó, eu vou fazer um for, vou pegar uma pessoa em pessoas, vou fazer, sei lá, um print de uma pessoa. E aí eu vou pegar dessa pessoa um name, ou nome, deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Foi nome, tá? Então, nome. Você vai ver que eu consigo pegar o nome lá, ó, Maria e Joana, dessas pessoas. Beleza? Então, a gente fez agora o processo inverso. A gente puxou um dado de fora para dentro. Uma outra coisa que tem aqui também seria o load S, que seria exatamente o oposto de dump S. Dump S não faz um dump de uma string. Load S seria para você carregar uma string e ele tentar fazer o parse disso aqui. Deixa eu te mostrar como é que funcionaria. Deixa eu dar um log aqui, ó, na pessoa inteira aqui, que vai sair daqui, ó. Pessoa. Aliás, pode ser. Então, pessoas. No caso, eu vou ter que converter ele de volta. Então, vamos fazer print. Eu quero ver o meu JSON.dump S. E aí, o meu dump S desses pessoas. Lembra, esses pessoas aqui, quando eu passo ele aqui e trago para cá, ele é um dicionário já. Então, o que eu estou fazendo é convertendo de volta ele em um JSON para eu ver ele na tela só. E aí, eu vou pegar ele de volta. E ele tá aqui, ó, o meu dicionário. Aí se eu pegar essa string e jogar ela aqui dentro do programa, ó, eu posso agora, deixa eu comentar essas coisas todas aqui, ó, eu posso agora fazer o seguinte. Eu posso pegar, falar assim, sei lá, eu tenho uma string de JSON, então JSON string igual a... Vou colocar assim. Isso aqui. Nossa, foi demais. Vou colocar assim, ó, essa string aqui para ficar fácil da gente conseguir ver. E aí vou trazer isso aqui para cá. Então tem essa string, e o que eu quero fazer? Eu quero que ele carregue essa string como um dicionário, né? Isso é JSON, só que eu quero um dicionário. Aí eu vou fazer um const pessoas, aliás, eu não tenho const aqui em Python, pessoas igual a JSON.load S, que eu tô carregando uma string, JSON string, beleza? E daí a ideia era que eu conseguisse fazer for pessoa em pessoas, print pessoa. Aliás, vamos pegar só um nome, pessoa, nome, beleza? Vamos executar e tá lá, ó, Maria e Joana, beleza? Ou seja, eu peguei uma string, joguei essa string dentro do meu programa, peguei o JSON, que foi o módulo que a gente importou, e dei um load S, passando essa string. Aí ele leu, entendeu e converteu isso num dicionário Python para mim. Na verdade, era uma lista, numa lista Python para mim. Aí eu fiz um for nessa lista e peguei esses dados de volta. Beleza? Então, esse vídeo aqui foi mais para você ver a utilidade do JSON, para que você utiliza, como você utiliza, onde que você vai achar isso. Geralmente, ou arquivos de configuração, assim, ou em respostas de APIs. Mas, eu falei tudo errado agora, ou em respostas de APIs. Mas, você pode ver JSON em vários outros locais também, beleza? Eu espero que tenha gostado, que tenha entendido. Se ficou qualquer dúvida é só perguntar. E se tiver alguma sugestão de vídeo também, deixa aí que eu faço. E a gente se vê no próximo vídeo então.